Gente, bom dia para vocês, bom dia a todos. Aqui na minha cidade está chovendo bastante. Amanheceu, gente, com um dia nublado, mas nublado. Aí agora de manhã começou essa chuva aqui, gente, chovendo sem parar. Essa chuva, entendeu? Olha como é que tá lá. Tá lá. Pelo jeito aqui, vai chover o dia inteiro. O dia inteiro. Então, a gente está aqui. Eu ontem, que aconteceu uma tragédia comigo, gente. Tá vendo aquela cadeira lá? Vocês estão vendo, né? Tá lá a cadeira. Vou contar a história para vocês. Ontem, eu fui tirar telha de aranha da minha cadeira. Fui tirar a telha de aranha que tava. A minha telha aqui, sabe? Usei aquela vassoura, né? De tirar pendão. Fui. Ontem foi o dia de eu ficar em casa. Ai, gente. Eu cheguei ontem à noite, peguei uma chuva. Sabe aquela chuva que você não esperava? Depois ela cessou. Hoje já amanheceu chovendo de novo. Choveu à tarde, aquela chuvinha assim. Eu tava vendo trabalho, começou a chover e tal. Quando eu chego em casa, falei, cheguei cedo, então o que eu vou fazer? Vou tirar teia de aranha. Eu não gosto de teia de aranha dentro de casa, não gosto. Ninguém gosta, né, gente? Comecei a tirar. Quando eu subi na cadeira, gente, a cadeira, eu não tô gorda. Não tô aquela gorda, né? Tô cheinha. A cadeira, ela não aguentou meu peso. Lá foi eu pro chão, igual uma boba, gente. Pá! Olha, aquilo é perigoso, pode furar a gente, né? Cadeira de plástico. Minha filha tomou um susto. Mãe, o que aconteceu? Ela ainda foi gravar, de me levantar, foi gravar. Eu no chão caído. Falei, eu caí, meu Deus do céu, tô toda quebrada. Tava não. Levantei, botei a cadeira aqui fora, acabei de trabalhar, fazer uma serviço à noite. Hoje eu acordei mais tarde, porque trabalhei. E hoje eu não trabalho, estou em casa trabalhando aqui, fazendo meu vídeo. Bom dia a todos para vocês, mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube para você. Gente, vim aqui falar para vocês, não é sobre o meu tombo, não é sobre eu ter caído, não ter se machucado, porque Deus me segurou. Foi para falar de mim. Eu tô falando de mim para vocês, tá bom? A minha história de vida, gente, ela dá um livro, tá? Ela dá um livro. Assim meu pai, ai meu cabelinho, assim meu pai faleceu, a minha mãe, ela tinha muitas amigas, muitas pessoas que ia visitar ela por causa do sofrimento que ela teve com meu pai, ficou 1 ano e pouco, né? Foi 1 ano com meu pai doente. E eu tomando conta do meu irmãozinho, que tinha um de 2 aninhos, outro de 3, 4, outro de 6, outro de 7, outro de 7, tio de 8, um de 8, tinha outros, eu mais ou menos assim. Então, éramos 9. Como ele criou 2, que era do primeiro casamento da minha mãe, os 2 já tinham ido embora, abandonou meu pai, como meu pai mais precisava, meu pai estava doente, e eles foram morar com o pai deles foram buscar e levou eles. Mas a intenção do pai deles 2, era o quê? Meu pai trabalhava no escritório de uma usina, meu pai era contador de um escritório de uma usina de açúcar. Ele fazia folha de pagamento, ele fazia, dava emprego, arrumava emprego e tal para as pessoas. Então, o que acontece? O meu pai veio ficar doente. O pai desses irmãos meus achou que meu pai era rico. Ele
esse senhor, que é o pai dos meus dois irmãos, que estava um com 14, outro com 15 anos. A menina com 15 e meu irmão, o menino, com 14. Ele veio buscar. Quando ele separou da minha mãe, esse primeiro marido dela, minha mãe só tinha 18 anos. Minha mãe casou, gente, com 12 anos de idade. Só que para ela se casar, teve que aumentar a idade dela para 2 anos. Para 2 anos. Então ela casou, no caso, seria na idade falsa 14. Tá? Mas na idade verdadeira ela tinha 12. Então, ele vinha, ele morava na cidade de Campos do Goytacazes, minha mãe na roça, uma roça chamada São Pedro de Paraíso. Minha avó, ela morava com a minha avó, mas ela se casou, continuou, foi morar com ele na cidade de Campos, mas ele trouxe ela para a roça já grávida, da filha mais velha deles, que veio a falecer. E teve outro menino, logo que a primeira filha faleceu, ela logo engravidou e teve um menino. O menino também faleceu. Porque, antigamente, não tinha esse negócio de ir ao médico, de fazer ultrassom, essas coisas e tal. Mas tinha remédio de mato, era tratada por, como é que fala? Aquelas mulheres que tratavam, parteira, né? Remédio de mato. Mas onde ela estava, que era Campos, eles não ligavam para minha mãe. Minha mãe era como empregada da filha, das irmãs do marido. Porque, na verdade, ele não queria casar com a mamãe. Ele usou minha mãe, mas não queria casar com ela. Mas ele foi preso para poder casar. Aí ele resolveu casar para sair da cadeia. Antigamente era assim, né? E aí minha mãe foi, o tempo que ela estava com ele junto, ele batia muito na minha mãe, no ponto dela ganhar a criança doente e falecer. Depois ele levou a minha mãe para a roça, entregou a minha avó e falou que ele ia trabalhar, então não podia tomar conta da minha mãe, que ele já não tomava, né? Minha avó ficou com a minha mãe lá, minha mãe lavando roupa, minha avó lavava roupa para fora, assim, roupa das pessoas, de jogadores de futebol, das pessoas do sobrado, do dono da usina, né? Minha mãe que lavava as roupas deles, e minha avó que lavava, então minha mãe ajudava minha avó. Minha tia ficava em casa, minha prima, né, mais velha, que minha avó criou. Então era tudo, gente, uma maravilha, né? Pra gente que tá de fora, mas para quem tá de dentro de casa, minha avó era bem rígida. Brigava à toa com a minha mãe, que avisou minha mãe que era muito cedo para arrumar namorado, que minha mãe enganou ela, e tudo isso aí botava na cabeça da minha mãe chorava muito. Assim contava pessoas minha madrinha, pessoas que conheceu a minha mãe, que era tudo vizinho assim. E sua avó era muito mal, sua avó fazia isso, sua avó fazia aquilo. Mas minha mãe, ela chorava de desespero, que eu não sabia o que fazer. Ele apareceu de novo, como marido, num final de semana, numa sexta-feira, que mamãe falava que ele só chegava lá numa sexta-feira à noite, no sábado ele ia embora. Dormia com a minha mãe e metia o pé. Como minha mãe não conhecia remédio, minha mãe engravidou de novo, que é da minha irmã mais velha, né? Que não faleceu, tá viva, graças a Deus. E aí, minha irmã, antes de fazer 1 ano, minha mãe engravidou de novo do meu irmão. Então, esses 2 irmãos, depois quando ela engravidou da minha irmã, ela falou com ele não gostou, porque ele já estava com outra mulher. Minha mãe não sabia. E aí veio o segundo filho, aí ela ganhou a menina em casa, minha irmã em casa, com a parteira e tal. E ele só foi ver a bebê, a menina, quando ela já estava... minha mãe já tinha ganhado, e ele com aquela coisa né, que ele é bem moreno, parecia um índio, cabelo lisinho. Eu cheguei a conhecer esse senhor, ele foi lá em casa várias vezes. Aí é o que acontece, minha mãe
muito apaixonada pela beleza do homem. E é onde que muitas mulheres caem, né, gente? E aí, ele pegou, depois que a minha irmã já estava com 9 meses de nascida, ele teve caso de novo, teve relações com a minha mãe engravidou de novo. Aí, veio o meu irmão, foi aonde que ele nunca mais voltou. Ele foi embora, minha mãe foi atrás dele com a minha avó, chegando lá, que a minha mãe sabia onde é. Elas falam, minha mãe falava que ela foi de trem para lá, com um senhor que já conhecia Campos do Goytacazes, que trabalhava lá. Levou minha mãe e levou minha avó. Chegou lá, minha mãe sabia certinho onde eles moravam. Minha mãe bateu lá, onde ele estava, com a mulher dele, com uma criança no colo. E veio ser filho dele com essa mulher, que é da idade da minha irmã mais velha. A minha irmã com ele, com a minha mãe. Mas ele pintou com a minha mãe, que não chamou minha mãe lá, que minha mãe foi pra lá admitida, que ele não tinha mais nada com a minha mãe, que ele queria o divórcio, que minha mãe, ele ia ter procurado, parece que ele falou que já tinha ido procurar um juiz, que ele queria o divórcio, que não sei o quê. Aí minha mãe foi, chorou, chegou. Minha mãe era gordinha, mamãe chegou a pesar 30 quilos. Todo mundo foi. Minha mãe, quem conheceu minha mãe fala assim, nunca vi a sua mãe tão desfeita. Mamãe, gente, só vivia lavando roupa chorando. Vivia fazendo tudo que ela ia fazer chorando. Ela apanhava meu irmão no colo, minha mãe me abraçava. Ela mesmo fala com a gente, fala até hoje nele. Minha mãe, sei que minha mãe sofreu demais, como hoje muitas mulheres sofrem. Vocês vão ver onde eu quero chegar. E aí, passou, minha irmã já estava com 4 anos, o outro irmão com 3 anos, meu pai apareceu lá, meu pai era do Rio de Janeiro. Ele foi com um amigo, parece que meu pai jogava bola. Ele foi com um amigo jogar bola na roça, que esse amigo já era de lá, da roça mesmo. Conhecia todo mundo lá. Então, ele tinha ido embora pro Rio, então ele conheceu meu pai, trabalhava junto, aí levou meu pai lá. Meu pai olhou pra minha mãe olhou pro meu pai, se gostaram. Só que meu pai, ele era muito estudioso, então ele tinha uma... Gente, meu pai tinha uma letra de médico. Meu pai escreveu um bilhete e mandou pra minha mãe. Minha mãe não sabia ler. Minha mãe não sabia ler, minha avó não sabia ler. Ninguém da minha família sabia ler. Minha mãe deu pra uma vizinha ler, um vizinho ler. A vizinha leu pra mamãe. Aí mamãe começou a chorar, falou que não queria homem mais na vida dela, não queria. E que meu pai era muito grande, mamãe era baixinha, mamãe é baixinha, né, que tá viva até hoje, graças a Deus. Mãe é baixinha, meu pai era muito alto, 2 metros de altura, meu pai 2 metros de altura, gente. E minha mãe, bem pequenininha, minha mãe 1,58 m, 1,58 m. Meu pai já era gigante. Aí, meu pai, gente, começou, o pessoal assim, você vai querer aquele negão? Olha o tamanho daquele homem, você é doida, não. Aí minha mãe, eu não quero, dá-me homem feio, que eu não quero. Aí passou uma semana, meu pai não ia embora, o cara foi, meu pai ficou morando nos quartos que era da usina, que dava para aquelas pessoas que não tinha casa. Então, tinha... Eu até esqueci o nome daqueles quartos lá que tinha lá. Meu pai ficou morando lá. Meu pai comprou uma cama que eu me lembro, ela fechava, era de arame, ela fechava, em cima dela botava um colchão. Meu pai botava um colchão de capim, que antigamente existia colchão de capim, que era dessa... Quem tem 60 anos, 70 sabe o que eu tô falando. Os colchão antigamente era de capim. Aí botou colchão de capim e colchão de mola, né, gente? Hoje não existe mais colchão de mola. Mas antigamente, colchão de casal era colchão de mola, colchão de solteira, colchão de capim, mas tinha também colchão de mola, que era bem mais caro. Meu pai tinha um colchão de mola, era dessa altura. Eu cheguei a gostar daquele colchão, eu cheguei a dormir várias vezes naquele colchão. Aí meu pai comprou tal, ficou dormindo lá, mas tudo pra conquistar minha mãe.
Minha mãe não quis. Minha mãe não quis, não quis, não quis. Aí, por fim, o pessoal falou, você sabe aonde aquele homem tá trabalhando? Não. No escritório da usina, você acredita? O cara que fez tudo pra minha mãe ficar com ele. A minha mãe, mentira. Minha avó cresceu o olho. Minha avó cresceu o olho. Aí mandou que a minha mãe fosse. Resumindo, para não ficar muito grande o, o vídeo. Meu pai conquistou a minha mãe através de mim. Como assim? Vou explicar. Meu pai arrumou um encontro com a minha mãe. Todo mundo falou, vai que ele ganha bem, vai que ele ganha bem. Minha mãe foi, não porque gostava do meu pai. Minha mãe foi porque ela precisava de um lar. E aí, o que aconteceu? Marcaram debaixo de uma ponte, onde tinha uma pedra linda, uma paisagem linda, gente. Vocês viam estrela lá, porque você olhava assim, era tudo brilhoso. Hoje você não vê estrela, mas antigamente, como eu me lembro, o sol, o céu escuro, aquele monte de estrela e vagalume na roça. Gente, é muito gostoso. Meu pai e minha mãe arrumaram um encontro lá e resumindo, aconteceu. Minha mãe não tomava remédio, meu pai antigamente não usava camisinha, né? E aí minha mãe engravidou, chegou perto do meu pai e falou que estou grávida. Depois de um mês que eles tiveram relações, tiveram uma vez, tiveram duas vezes, tudo no mesmo local debaixo de uma ponte. Eu tinha até o apelido de Ana Ponte. E aí, meu pai conversou com o patrão dele, que tinha chegado do Rio, que o patrão dele morava no Rio, que é o dono da usina, dois donos que a usina tinha. Um já morava lá no sobrado, no prédio dele, e o outro morava no Rio. Então, ele conversou, ganhou uma casa. E minha avó ficou, gente, de morrer. Minha avó não gostava do meu pai. Mas ficou de morrer, porque minha mãe ia abandonar ela para lavar de roupa, né? E aí, meu pai comprou os móveis da casa todinho, gente, todinho. Aí minha mãe foi morar com meu pai. Mas, aí eu cheguei. Atrás de mim chegou a Tânia, minha irmã. Atrás da Tânia chegou o Lincoln. Atrás do Lincoln chegou a Greide. Atrás da Greide já veio Valfrido, que é o nome do meu pai, era Valfrido, mas botaram o nome minha mãe botou o nome do meu irmão também de Valfrido. Aí veio Valfrido. Aí atrás de Valfrido veio Leandro. Atrás de Leandro veio Leonardo. Então meu pai tem 7 filhos com a minha mãe. E criou os 2 dela com aquele homem. Quando meu pai estava doente, o cara veio buscar os filhos e levou achando que meu pai era muito rico. E quando meu pai faleceu, ele já foi lá, começou a frequentar a nossa casa, virou a mãe da minha mãe. Que eu achei um absurdo isso. Eu preferi, eu tinha 10 anos de idade, 12 anos de idade, eu preferi ir embora trabalhar. Eu fui para trabalhar, abandonei meus irmãos, abandonei tudo. O lugar que eu olhava assim, parecia que eu estava vendo meu pai, sabe? Dando banho na gente, como ele gostava de ir para o Rio. De domingo, meu pai tinha tempo para nós, dava todo o tempo dele, era para nós, para os filhos. Ele ia para a beira do rio ensinar nós a nadar. Eu sei nadar por causa do meu pai. Sabe? Sabe aquela coisa que você tem vontade de fazer com seu pai? Hoje eu tenho vontade e não consigo, porque eu não tenho mais. E eu ia para a beira do rio tomar banho, eu lembrava que ele sentava assim, na pedra, tinha uma pedra bonita, meu pai sentava na pedra, a gente nadava, e ele falava, é só aqui perto de papai, aqui perto de papai. A gente ia lá, eu e minha irmã, segurava a perna do meu pai, batia a perna, a gente batia as pernas, né, as pernas pequenas, né, de criança, a gente ficava batendo as pernas na beira do rio, para aprender a nadar. Aí ele colocava a gente assim, e falava assim, papai vai levar vocês ali, vai jogar vocês. Aí ele abaixava, porque ele era alto, e a gente mergulhava. Quando ele via que a gente estava batendo a mão, ele levantava a gente e dizia, bate o pé e as mãos. A gente ia batendo e eu aprendi a nadar. Eu e meus irmãos. E quando ele faleceu, aquilo acabou. Não tinha mais aquele homem que me incentivava. Eu era mais velha das filhas. E depois que esse homem apareceu na nossa vida, que meu pai foi-se embora, Jesus o levou, a
Aquele homem dormia na cama do meu pai, aquele homem comia da comida do meu pai. Minha mãe fazia coisas que fazia para o meu pai, fazia para ele comer. Vocês acham que não era normal? Sabe, gente? Eu não me sentia bem. Eu falei, mãe, eu quero trabalhar. Eu quero ir embora trabalhar. Porque uma amiga minha tinha de trabalhar, arrumaram trabalho para ela e ela queria que eu fosse junto. Aí minha mãe não deixou. Aí, quando eu comecei já ficando muito nervosa e chorando à toa, minha mãe falou, ah, tá, você quer trabalhar? Então você vai trabalhar. Aí me levou, tal, eu fui trabalhar no Rio de Janeiro. Fiquei tempo lá. Quando eu voltei, ela disse que ia sair daquela cidade, que aquele homem já tinha ido embora. Eu voltei para lá, para a roça. Ai, vi meus irmãos tudo crescido. E eu voltei a trabalhar de novo em Campos do Goytacazes. Trabalhei bastante lá, bastante tempo. Depois ela disse, vou morar na cidade de Italva, então eu queria que você viesse para me ajudar a acabar de criar seus irmãos. Eu vim, comecei a trabalhar, ajudei a criar meus irmãos. E é isso, gente. Isso foi uma espécie de desabafo. Meu canal Meu canal aqui é Ana Inspiradora. Então eu quero pedir você para dar seu like, compartilhe, comente o que vocês acham da minha história. Porque eu tenho mais história para contar para vocês que faz parte da minha vida. Sabe? É do cotidiano da minha vida. Faz parte do que eu passei. Coisas que vocês nem imaginam, nem passa pela cabeça de vocês. Mas eu quero contar aqui para vocês. E eu gostaria muito que vocês me ajudassem. Bate o sininho de notificações. Assiste o meu vídeo até o final. Me diz o que vocês acham. O que vocês acham desse. Se vocês querem mais vídeo. Compartilhe, comente e diga, quero mais, e eu contarei o restante. Bom dia para vocês, boa quinta-feira, que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Obrigada, tá? Me segue aí no meu canal, me segue aí, tá bom? Valéria Relatos. Bom dia.